Esse primeiro exemplo está no livro. E nesse circuito agora a gente tem duas baterias ligadas desse jeito e dois resistores. Se você adotar o ponto A como ponto inicial e der uma volta por esse circuito, você vai identificar apenas uma malha, um caminho só. Então aqui não faz muito sentido a gente usar primeiro a lei de Kirchhoff, né? Porque você não tem junções nem nós aqui. E antes de começar, a gente precisa estabelecer um sentido para a corrente elétrica. Não interessa a princípio se essa corrente está girando no sentido horário ou anti-horário nesse circuito. Eu vou te dizer o porquê daqui a pouco. Eu vou estabelecer aqui um sentido horário, como se a corrente estivesse andando nesse sentido aqui. Então nesse resistor ela está passando aqui para baixo, nesse resistor ela está subindo para cá. E eu vou começar a passear pelo meu circuito, começando no ponto A, indo nessa direção, girando no sentido horário também. Você poderia ter começado no sentido inverso, tanto faz, beleza? Então, se eu começar a andar nesse sentido, entre os pontos A e B, a primeira coisa que eu encontro é uma bateria. Eu percebo que eu estou andando no sentido de aumentar a minha diferença de potencial. Eu estou andando do terminal negativo para o positivo. Então, a diferença de potencial entre os trechos AB ela é positiva, mais 6 volts, que é justamente o potencial da bateria. Do trecho B até o trecho C, eu vou encontrar um resistor e vou encontrar uma corrente andando na mesma direção e sentido que eu estou andando. A conclusão que eu chego é que o terminal C está a um potencial mais baixo que o potencial B. Então, a diferença de potencial que eu meço entre B e C é uma diferença de potencial negativa dada por R1 vezes I. E o R1 eu conheço, 8 ohms vezes a corrente. Entre C e D eu vou encontrar outra bateria. E você perceba que eu estou andando agora do sentido positivo para o negativo. Eu devo medir uma diferença de potencial negativa quando eu atravessar essa bateria. Então, a diferença de potencial entre C e D é menos 12 volts. E por fim, do ponto D até o ponto A, de novo eu encontro um resistor e uma corrente a meu favor. E do meu ponto de vista, eu concluo que o potencial A está a um potencial menor do que o potencial D, para que a corrente flua para aquela direção ali. Então, a diferença de potencial dA é menos R2 vezes I, e eu conheço o R2. Né? R2 é 10 ohms, menos 10 vezes I. E para finalizar, a segunda regra de Kirchhoff estabelece que a soma de todas essas diferenças de potenciais tem que resultar em zero. Então, menos 6 menos 18i tem que ser zero. Ou seja, a corrente I no meu circuito a menos 0,33 A. Pois bem, perceba que na tua resposta final, a tua corrente resultou num número negativo. E esse sinal negativo no final mostra que a corrente ela gira no sentido contrário àquele que você adotou no começo. Então, na verdade, a minha corrente está fluindo no sentido anti-horário. Esse é o movimento da corrente. Caso você tivesse estabelecido esse sentido de início, a tua resposta final seria positiva. Beleza? Vamos fazer uma malha um pouco mais complexa, então? Então está aqui um exercício com mais malhas, e olhando para o circuito você identifica duas baterias e 3 malhas, porque você pode percorrer esse circuito externamente pelos pontos A, E, F, D, ou A, B, C, D, que é um circuito menor, ou B, E, F, C, que é um circuito menor ainda e diferente. Então são 3 malhas. Aqui a gente também identifica 2 nós, o ponto B e o ponto C. Então vamos primeiro estabelecer um padrão de correntes. Vamos dizer que tem uma corrente I1 caminhando por aqui e ela vai atingir o ponto B. A corrente I1 é a corrente que passa por baixo aqui no circuito, vai passar pelo resistor de 2 ohms. No ponto B ela se divide em duas. Vamos supor que a corrente I2 passa pelo lado de cima do circuito e a corrente I3 é a que passa por esse trajeto do meio aqui. Acho que você entende que a corrente I1 que chega tem que ser a soma das correntes I2 e I3 que estão saindo daquele ponto. É claro que você não pode desenhar algo assim, né? Aqui está o ponto B, você não pode desenhar uma corrente chegando,
outra corrente chegando e uma terceira corrente chegando. Isso aqui viola o princípio da conservação da carga. Alguma coisa tem que sair desse ponto. Então isso aqui está errado. Esse é o meu padrão de correntes. Você pode fazer o seu do jeito que você quiser, dar nome do jeito que você quiser para elas, e supondo que o sentido delas seja qualquer um. Então a gente tem aqui uma primeira equação para a gente trabalhar. Vamos deixar ela guardada por enquanto. Vamos agora percorrer as malhas. E eu vou escolher essa malha de baixo aqui primeiro e vou andar pela malha no sentido horário. Então, saindo do ponto A, andando por B, C, D e voltando por A, primeiro, eu não vou encontrar nenhum componente entre A e B. Depois, eu vou encontrar a minha bateria entre B e C. E do meu ponto de vista, eu estou andando no sentido do potencial maior. Então, a diferença de potencial que eu meço aqui é de mais 10 volts. Vamos escrever isso aqui. Depois eu encontro o resistor de 6 ohms, percorrido por uma corrente I3. E como eu estou andando na mesma direção e sentido da corrente, do meu ponto de vista, eu estou indo para um potencial menor, que é o sentido natural da corrente elétrica. Então, a diferença de potencial nesse resistor é menos a resistência dele vezes a corrente que percorre. Até aqui tudo bem. Depois do ponto CD eu não tenho nenhum componente. E entre D e A eu encontro o meu resistor de 2 ohms. A corrente que está passando aqui é I1. Você percebe que é a corrente I1 que está vindo para cá e passando pelo meu resistor. E como eu estou caminhando nesse sentido, eu de novo vou encontrar uma corrente que está na mesma direção e sentido que eu estou caminhando. Então, do meu ponto de vista, eu estou indo para um potencial menor e de novo menos 2 vezes I1. E a segunda regra de Kirchhoff diz que esta soma de potenciais nesta malha fechada tem que ser zero. Rearranjando os termos, eu tenho. Essa é uma segunda equação para eu trabalhar. Vamos olhar agora para a malha de cima. Deixa eu apagar esse boneco aqui. E na malha de cima eu também escolho percorrer no sentido horário. Então eu vou começar pelo ponto B e vou dar a volta voltando para o ponto B. O primeiro elemento que eu encontro quando eu caminho do B para o E é o meu resistor. Estou no mesmo sentido da corrente I2. Então a minha diferença de potencial é menos 4 I2. Porque eu entendo que eu estou andando no sentido de um potencial menor. Do ponto E até o ponto F eu vou encontrar uma outra bateria. Só que eu estou percorrendo essa bateria no sentido inverso, andando no sentido do potencial menor. Então a diferença de potencial que eu meço é menos 14. De F até C eu não tenho nada. De C até B eu encontro um resistor de novo. Só que agora eu estou andando contrário à corrente I3. Então eu entendo que eu estou indo para um potencial maior do meu ponto de vista. Então mais 6 vezes I3. Depois eu encontro uma bateria de 10 volts e eu estou percorrendo ela no sentido contrário, indo para o potencial menor. Então meu potencial diminui menos 10 volts. E a segunda lei de Kirchhoff e a segunda regra de Kirchhoff diz que a soma de todos esses potenciais nessa malha tem que ser zero também. Simplificando essa equação, eu tenho 6 e 3 menos 4 e 2 é igual a mais 24. Eu não preciso estudar a malha externa, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Já está bom. Eu também não preciso estudar outros nós do sistema. Isso aqui já está bom. Bom, aqui você vai ter que fazer suas substituições. Então, o que eu aconselho? Você percebe que tem I3 aqui e I3 aqui. Então, essa equação de cima, eu vou escrever assim, ó, I3 é igual a I1 menos I2. Porque eu posso pegar I1 menos I2 e substituir onde tem I3. Então, fazendo essa substituição na primeira equação, eu vou ter esse resultado aqui. Que quando eu simplifico, eu tenho... Se eu substituir I3 agora na minha outra equação aqui embaixo, eu vou ter o seguinte. Esse resultado. Que quando simplificado tem esta equação aqui. Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. E para resolver esse sistema, eu vou isolar I1 na de baixo e substituir na de cima. Que vai me resultar numa corrente de menos 3 A. Esse é o valor de I2. E logo de cara você percebe que essa corrente deu negativa. Significa que o sentido que você escolheu a princípio para I2, que foi subir, ele está errado. O sentido correto de I2
é nessa direção. Ou seja, está atravessando a bateria nesse sentido aqui. Bom, utilizando agora esse resultado, utilizando com o menos, eu vou voltar em uma dessas duas expressões para descobrir I1. I1 igual a menos 1 ampere. E o sinal negativo, de novo, significa que a tua orientação inicial está equivocada. Então, o I1 ele não está percorrendo, ele não percorre essa malha nesse sentido. Ele está percorrendo a malha nesse outro sentido aqui. E para terminar, conhecido I1 e I2, a gente consegue descobrir I3, porque I1 menos I2 é igual a I3. Então, para terminar, I3 é igual a 2 ampere. Opa! Resposta final positiva para I3, significa que a gente acertou uma. O sentido da corrente I3 é esse sentido mesmo aqui.